né? Pode ser algumas coisas repetitivas, porque tem tomador aqui que já tem entidade aqui, representante que já é tomador do FEIDRO, mas é importante, muitas vezes o tomador, o comitê indica o projeto, e o tomador, nossa, qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer agora? Então, é importante esclarecer como que funciona este processo. E antes da gente entrar especificamente sobre as etapas do financiamento, cabe uma pergunta, né? O que é o FEIDRO, né? O FEIDRO foi criado pela Política Estadual de Recursos Hídricos, né, pela Lei 7663 de 1991, e ele é um fundo estadual de recursos hídricos criado para dar suporte financeiro à política de recursos hídricos, né? O objetivo do fundo é financiar ações vinculadas diretamente às metas estabelecidas pelo Plano de Bacia Hidrográfica e que devem estar em consonância com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, é importante frisar que muitas vezes tem tomadores, entidades que têm um projeto bom, um projeto super interessante para dar retorno para a sociedade, mas se ele não estiver previsto dentro do plano de bacia, ele não pode ser financiado pelo FEIDRO, né? Então, precisa estar claro que o FEIDRO não pode financiar, como que a gente chama, né? Demandas de interesse do próprio tomador. Ele tem que estar previsto dentro do planejamento do comitê, né? O artigo 36 da Política Estadual de Recursos Hídricos estabelece quais são os recursos, né, as fontes de recursos do FEIDRO. Nós temos 11 fontes, mas utilizamos hoje 2 principalmente, e que seria a compensação financeira, que o Estado recebe, né, pelos royalties da usina de Itaipu e também por aproveitamentos energéticos de áreas alagadas em seu território, que a gente chama de CEFUR, e também a cobrança pelo uso da água, que é realizada pela FABAT aqui na bacia do Alto Tietê. E também existem os recursos de multas, né, cobradas por infratores de legislação de águas, tanto na parte de outorga quanto na parte do licenciamento, né? Mas principalmente hoje nós utilizamos as 2 fontes, a fonte CEFUR e a fonte cobrança. E qual que é a aplicação desse recurso, né? Quem faz o controle dos recursos do fundo? Então, de todo o recurso arrecadado, tanto da cobrança quanto do recurso que o Comitê do Alto Tietê recebe da CEFUR, até 10% desse recurso vai para custeio, né? E aqui na bacia do Alto Tietê vem para a FABAT, que esse recurso é para pagamento de funcionários, aluguel, energia, toda a estrutura para o comitê, para todo o apoio das câmaras técnicas, e esse recurso é fiscalizado por diversos órgãos de controle, né? No âmbito da FABAT, nós temos o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, que são compostos por entidades, por órgãos do Comitê do Alto Tietê. Nós também temos fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, da Procuradoria das Fundações, também prestamos conta para a Secufeidro, que é a Secretaria Executiva do FEIDRO. E, no mínimo, 90% para investimento, né, que são os projetos FEIDROS, né? Então, projetos e obras previstas no plano da bacia do Alto Tietê. E quem é que fiscaliza esse recurso? O agente técnico e o financeiro, né, os agentes técnico e financeiro do fundo, e também os órgãos de controle dos respectivos tomadores, né? Se é um município, os órgãos que o município precisa também prestar contas, né? Lembrando que o FEIDRO ele é um recurso público, então, independente se a entidade ela é de uma entidade privada sem finalidades lucrativas ou com finalidade lucrativa, que tem alguns casos que podem solicitar recurso do FEIDRO, deve-se seguir aí as leis pertinentes à parte de licitação, tá? Bom, então aqui, né, o objeto da nossa capacitação é especificamente sobre os recursos de investimento previstos aí, né, das ações previstas no plano de bacia. Então, o que é importante? Como eu comentei, o FEIDRO só pode financiar aquilo que está previsto, né, dentro dos planos de recursos hídricos. Então, cada comitê de bacia tem um plano de bacia, cada comitê tem um plano de bacia hidrográfica, que é o documento norteador, né, o nosso instrumento aí de planejamento. E os planos de bacias, então, eles têm um diagnóstico, né, que faz toda a análise ali da situação da bacia, de qualidade da água, de quantidade, de balanço hídrico e tudo mais. Com base nesse diagnóstico, são feitos, então, projetados aí cenários futuros, né, de crescimento populacional, de crescimento de geração de resíduos, por exemplo, e são estabelecidos temas e áreas críticas de quantidade e qualidade das águas, tá? Então, com base
nesses 3 principais, né, é definido, então, o planejamento quadrenal do comitê, que nós chamamos aí de PAP, né, que é o nosso Plano de Ação e o Programa de Investimentos. O PAP é basicamente uma planilha que diz o que o comitê precisa fazer, quando precisa fazer, qual recurso necessário, a fonte desse recurso e também os principais parceiros, né, atores ali, para que se alcancem as metas que foram estabelecidas no plano de bacia. Então, os planos eles precisam conter ações, né, para recuperação, conservação e utilização dos recursos hídricos, com a especificação dos recursos financeiros. E quem que constrói os planos de bacia? Quem constrói o planejamento, né, dos comitês, os PAPs? São os próprios participantes, os representantes do comitê, composto aqui no estado de São Paulo de forma tripartite, pelos representantes do Estado, dos municípios e da sociedade civil e eventuais atores convidados, aí, especialistas, que o comitê também, muitas vezes, pede auxílio, e, enfim, academia e tudo mais. Então, é importante frisar, né, que se os municípios e as entidades querem que as suas ações sejam financiadas pelo FEIDRO, é preciso que participem ativamente do comitê, participem ativamente da elaboração do plano de bacia e anualmente do seu relatório de situação, né, que é um instrumento que vai acompanhar a implementação do plano de bacia e, através do relatório de situação, também faz ajustes nesse planejamento, né, no PAP. O PAP ele é para 4 anos, mas anualmente, através do relatório de situação, nós vamos ajustando esse planejamento. Então, não é que ser tomador do FEIDRO pré-requisito ser membro do comitê para ser tomador do FEIDRO. Não é isso. É que quando a entidade, o município, participa da gestão de recursos hídricos, participa desse processo, entende como ele funciona, traz as demandas da sua região, né? Quais são as dificuldades, quais são os problemas, fica muito mais fácil, né? E fica muito mais conjunto, né, a construção ali das políticas públicas para a gestão de recursos hídricos. Então, é importante frisar que se uma determinada ação, ela não consta no planejamento do comitê, o FEIDRO não pode financiar, tá? Bom, e quem pode ser beneficiário de recursos do FEIDRO, né? Nós temos um rol aqui de beneficiários, que são pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do Estado. Então, aqui entram as prefeituras, as autarquias ligadas aos municípios, né? Os órgãos, as secretarias de Estado, também as autarquias, empresas ligadas ao Estado, as concessionárias de serviços públicos com atuação na área de meio ambiente, saneamento ou aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, os consórcios intermunicipais regularmente constituídos, pessoas jurídicas de direito privado com finalidade lucrativa e que sejam usuárias de recursos hídricos, porém, apenas na modalidade reembolsável, ou seja, como um empréstimo, né, que tem as regras ali de juros e algumas exceções neste novo manual para isenção de juros, as agências de bacia, no caso da FABAT, e também as entidades privadas sem finalidades lucrativas, que têm alguns requisitos, né? Precisam ter constituição definitiva há pelo menos 4 anos, deter dentre as suas finalidades principais a proteção ao meio ambiente ou atuação na área de recursos hídricos e atuação comprovada ou no âmbito do Estado de São Paulo ou da bacia hidrográfica, tá? Quem não pode se beneficiar de recursos do fundo? Usuários isentos por lei do pagamento pela cobrança, no caso de recurso da fonte cobrança, né? Tomadores em situação de inadimplência declarada, tomadores inscritos no CADIM, com inadimplência e com pagamento de termo de parcelamento ou em cobrança judicial. Além de não possuir, né, todos os documentos, né, todas as certidões que são estabelecidas pelo manual do FEIDRO, tá? Bom, entrando exatamente nas etapas do processo, né? Então, como é que funciona? O proponente tomador, ele elabora a sua proposta de projeto com base principalmente em 3 documentos, né? O manual do FEIDRO, o plano da bacia, que é o plano da bacia e o seu planejamento, né? O PAP ele é um anexo do plano de bacia, tá? E a deliberação do comitê de critérios para aquele ano. Então, é importante a gente frisar que o FEIDRO ele divide, né, as linhas financiáveis, né, de
tudo que o FEIDRO pode financiar em PDCs, que são Programas de Duração Continuada. Então, a gente sabe que o PDC-1 é o PDC de planejamento, o PDC-8 é o PDC de educação ambiental de capacitação. Então, dentro do que o FEIDRO pode financiar, ele foi separado em 8 PDCs, em 8 linhas de financiamento, né? E dentro dessas 8 linhas de financiamento, cada comitê estabelece as suas ações prioritárias de que ele vai financiar naquele ano. Então, por exemplo, o FEIDRO, ele financia plano de saneamento, tá? Então, no estado inteiro de São Paulo. Porém, o comitê do Alto Tietê não colocou o plano de saneamento como ação financiável para 2023. Então, apesar de plano de saneamento poder ser financiado pelo FEIDRO, o comitê do Alto Tietê não colocou como prioritário. Pode ser que o comitê do Sorocaba, o comitê da Baixada, tenha colocado na sua deliberação de critérios aquela ação. Então, precisa entender a diferença, que há muita confusão entre os tomadores de enquadramento em PDC, que isso significa o quê? O que o FEIDRO pode financiar de uma forma bem básica, né? E na deliberação do comitê, né, na ação que o comitê está financiando para aquele ano, tá? As propostas precisam, então, ter metas claras, execuíveis e mensuráveis e possuir foco nos recursos hídricos. Nossa, Bia, mas o FEIDRO é um fundo de recursos hídricos. Não é óbvio que os projetos tenham foco nos recursos hídricos? Deveria, né? Mas, infelizmente, a gente às vezes recebe propostas que são projetos interessantes, são projetos, muitas vezes, na parte mais ambiental, na parte social, e não possui o foco, não consegue demonstrar qual que é o benefício para determinado recurso hídrico, para determinada bacia hidrográfica. Então, isso precisa ficar muito claro dentro da justificativa do projeto e dentro dos objetivos e dos resultados esperados. Bia, Oi, Lari. desculpa te cortar, temos aqui uma pergunta no chat com relação à questão antes de você entrar nas etapas do processo, sobre quem pode ser tomador do FEIDRO. É o André Cotim. Pessoas de direito privado na modalidade empréstimo concorrem com os demais atores? Direito privado na modalidade concorre com os demais atores. O manual do FEIDRO, ele estabelece uma porcentagem. De forma geral, ele concorre, mas o manual prevê que a gente pode dar tem um limite de até 30% dos recursos para a modalidade reembolsável. Então, ela tem uma prioridade, tá? Ele entra na concorrência do recurso, mas ele tem uma prioridade. E também, nos critérios de pontuação, também há prioridade para a modalidade reembolsável. Acho que consegui esclarecer. Obrigada, Bia. Obrigada, Larissa. Bom, com relação, então, o tomador faz a proposta, né? Encaminha, então, para a Secretaria Executiva do Comitê. A FABAT, ela faz uma pré-análise, né, desses projetos. Nós temos uma planilha que vai ser apresentada no último dia de como é que funciona essa análise, e encaminha para os representantes das câmaras técnicas, né, que fazem análise, fazem reuniões entre os representantes, e depois é agendada uma reunião com todas as câmaras para discussão daquele projeto, né, e a pontuação final e hierarquização de todas essas propostas. É importante dizer que, muitas vezes, nós conseguimos habilitar um rol de projetos, né, uma lista ali de projetos, e, às vezes, o projeto não consegue ser indicado pelo comitê. Por quê? Nós temos diversos critérios para serem atendidos, né? Tem todo o planejamento, então nós temos um valor máximo para cada ação, distribuindo, olha, tantos X valor para esgotamento sanitário, X valor para resíduos, e a ideia é que nós tenhamos projetos em todas essas ações, né? Então, a gente precisa priorizar, tentar atender todas essas ações que estavam previstas no plano. Nós temos uma regra com o recurso da cobrança, que foi estabelecida pela lei que instituiu a cobrança no Estado de São Paulo, especificamente no Comitê do Alto Tietê, que nós temos que destinar, no mínimo, 50% dos recursos da cobrança para projetos que beneficiem as áreas de mananciais da região metropolitana de São Paulo, né? Então, às vezes, os projetos, eles são habilitados, eles são hierarquizados e o tomador não consegue o recurso, por conta, às vezes, de regras que nós temos que atender. Então, é importante frisar que proposta habilitada, né,
e hierarquizada, ali teve, né, toda a pontuação, não necessariamente ele consegue o recurso. A gente pode ter, por exemplo, projetos que somam 50 milhões de reais, e nós só temos 40 milhões, então 10 milhões ali ficam num banco de projetos esperando a disponibilidade de novos recursos naquele ano. Bom, o comitê indicou, então, o projeto, né? Ele foi habilitado pelas câmaras técnicas, tem recurso para esse projeto, o comitê indicou na plenária. Qual que é o próximo passo? Essa documentação, hoje, antigamente era em papel, hoje é tudo pelo sistema, tudo em meio digital, né, pelo sistema do FEIDRO. A Secretaria Executiva do FEIDRO vai ratificar, né, se esse projeto ele está dentro das regras mínimas ali do FEIDRO e se ele tem um enquadramento dentro do plano de bacia. Com esse ok da Secofeidro, passa para análise do agente técnico, tá? Que pode solicitar complementações, ele pode aprovar ou reprovar o projeto. Qual a diferença da análise do agente técnico para a análise que a FABAT e as câmaras técnicas fazem? Na etapa anterior, né? A FABAT, as câmaras analisam se o projeto está minimamente dentro das regras do FEIDRO, se está dentro dos critérios do comitê, se é importante para o comitê, se está dentro das prioridades previstas, né, dentro do planejamento. E o agente técnico, ele é um especialista ali em determinada temática, que ele vai analisar a viabilidade técnica e financeira ali daquele projeto e acompanhar toda a execução daquele projeto, tá? Sendo aprovado pelo agente técnico, passa para o agente financeiro, que vai analisar a parte de certidões, de institucional ali do tomador. Estando tudo ok, ele emite o contrato de financiamento. Bom, emitido o contrato, o tomador ele tem 180 dias para realizar o processo licitatório e receber a primeira parcela do financiamento, tá? Por quê? Como é que funciona? Como eu comentei, o FEIDRO é um recurso público, né? Então, o tomador, ele ele faz a administração desse recurso. Ele não pode ser tomador e executar o próprio projeto, né? Ele contrata terceiros através das regras aí da parte de licitações e das regras do manual do FEIDRO para contratar aquele serviço. Então, vamos contratar um plano de drenagem, por exemplo. Prefeitura vai ser tomadora do recurso. A prefeitura não pode contratar com técnicos da prefeitura, vai contratar uma empresa especialista em plano de drenagem para executar. Então, ela recebe o recurso do FEIDRO e vai repassando, né, vai fazendo os pagamentos para o contratado. Então, ela tem 180 dias para realizar esse processo licitatório, que pode ser prorrogado mediante justificativa por mais até 180 dias, e finalizou esse processo licitatório, encaminha para o agente técnico para que ele dê ok, né, que foi feito ali dentro das regras do manual, e libera a primeira parcela. E aí, sucessivamente. Então, recebeu a primeira parcela, ele executa aquela etapa, presta contas, recebe a segunda parcela e assim vai até o final do contrato, tá? Então, aqui tem um fluxograma das fases, né, no sistema, como que a proposta fica, né, a situação dentro do sistema e o que cabe em cada etapa. Então, quando ele é uma proposta, ele está ainda no âmbito do comitê, né, o tomador preparou a proposta, está ali na análise pelas câmaras técnicas. A partir do momento que ele é deliberado, ele vai aqui para a Secofeidro, tá? Para indicar lá o agente técnico, fica em análise pelo agente técnico, como eu já falei, emitiu o parecer, ele passa para não, emitiu o contrato de financiamento, ele passa para não iniciado. Aí, durante a fase de licitação, ele fica como não iniciado. Recebeu a primeira parcela do financiamento, ele passa em execução. Então, ele vai em execução até finalizar, testar a conclusão física do empreendimento e prestar contas aí da última parcela final do projeto. Bom, de uma forma geral, essas são as principais etapas. No decorrer dos dias, a gente vai detalhando algumas etapas e algumas partes dos processos. Eu deixo aqui aberta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração. Temos uma pergunta aqui do Rogério Nogueira. Como são distribuídas as câmaras técnicas e como são explanadas as diretrizes para a distribuição dos recursos?
como são distribuídas as câmaras técnicas. Nós temos no Alto Tietê hoje 5 câmaras técnicas: Câmara Técnica de Educação Ambiental, de Monitoramento Hidrológico, Águas Subterrâneas, Planejamento e Articulação e Gestão de Investimentos, tá? As reuniões, a gente faz reuniões conjuntas de todas essas câmaras técnicas, porque nós temos projetos de todas as temáticas: educação ambiental, monitoramento. Então, os analistas se dividem, né, de todas essas câmaras técnicas, e a Câmara Técnica daquele assunto analisa determinado projeto. Então, projeto de educação ambiental, a gente dá prioridade para representantes da Câmara Técnica de Educação Ambiental analisarem aquele projeto, sem prejuízo de outros representantes de outras câmaras também, para auxiliar na avaliação. Aí a segunda pergunta é: como são explanadas as diretrizes para a distribuição dos recursos? Todas as diretrizes, as regras, os critérios, eles são estabelecidos através de uma deliberação do comitê, que geralmente sai no final do ano. Então, por exemplo, para 2022, a nossa já saiu em outubro. Não, para recursos de 2023, a nossa deliberação saiu em outubro desse ano, né? Então, geralmente, no final do ano anterior, o comitê publica essa deliberação, abrindo prazo e dizendo quais são os critérios, quais são as ações que serão financiadas, quais são os documentos. Então, é importante dizer, porque, assim, todo ano a gente abre prazo para recurso do FEITRO. E, infelizmente, todo ano a gente acaba recebendo o projeto no último dia, assim, nos 2, 3 últimos dias do prazo. Então, olha, não vou conseguir enviar projeto nesse ano. Então, tem o ano todo que dá para ir trabalhando e trabalhar com antecedência, para não ficar corrido em cima da hora. A FABAT, ela consegue prestar um apoio, assim, para os tomadores, de auxiliá-los: olha, vai por esse caminho, precisa de tal ajuste no termo de referência. As câmaras técnicas também, os representantes também ajudam, né, os tomadores nesse sentido, mas precisamos trabalhar com antecedência. Não dá para, né, na última semana ali, porque a gente tem todo mundo mandando, querendo tirar dúvida, prestar esse tipo de apoio aí para os tomadores. Então, é importante se atentar que sempre, final do ano, novembro, dezembro, no máximo janeiro, o comitê está aprovando a deliberação de critérios para distribuição do FEITRO, tá? Obrigada, Bia. Temos uma outra pergunta aqui do Leandro Vada Simone. Bom dia. A liberação da primeira parcela é feita antes ou depois do processo licitatório? Pergunto isso pois é por conta do entendimento de alguns setores de contratação de prefeituras de que o recurso, ou parte dele, deve estar depositado antes da contratação, para que seja possível dar andamento ao processo licitatório. Certo, boa pergunta, Leandro. A liberação da primeira parcela é feita após o processo licitatório, tá? O que garante, vamos dizer, né, a previsão de recurso é a assinatura do contrato junto ao FEITRO. Contrato emitido, você já tem a garantia ali de que aquele recurso está disponível, né? A não ser que exista algum problema durante o processo licitatório, né? Vocês não consigam executar o processo licitatório, aí a parcela não é liberada, né? Mas o que se coloca aí, até a gente aqui na FABAT, o que a gente coloca como a previsão de recurso orçamentário para poder abrir a licitação é o contrato de financiamento, tá? Obrigada, Bia. A próxima pergunta é do Sandro Nicodemo. No caso do tomador ser uma ONG, ela mesma pode ser a executora direta ou precisa contratar a empresa executora? Sandro, precisa sim contratar a empresa executora, tá? Para as entidades privadas sem finalidades lucrativas, tem um regramento específico, um pouco, vamos dizer, um pouco menos rígido dos órgãos públicos, né? Mas existe sim um regramento no manual que deve ser seguido pelas ONGs para a contratação dos serviços ou de pessoal que estejam previstos dentro do projeto, tá? A próxima pergunta é da Geórgia. No caso de uma universidade federal, a executora deve ser a fundação na universidade? Geórgia, a gente precisa analisar a documentação, tá? De instituição do tomador, documentação de instituição, para a gente poder responder
sobre. Depende da constituição da universidade, tem algumas particularidades, então não consigo responder aqui. O ideal é que você mande um e-mail para a gente com o estatuto, com um documento de constituição, para que a gente possa analisar e dar um retorno, tá? Temos também a pergunta da Aline. Pegando o gancho da pergunta da Georgia, uma empresa júnior pode ser tomadora e ou executora? Aline, eu não entendi o que você quis dizer como uma empresa júnior, uma empresa de ME, uma IPP de pequeno porte, é isso? Bia, eu acredito que seja empresa de universidade, que às vezes tem empresa júnior. Seria isso, Aline? Aline está com o microfone, se puder. Oi, bom dia, estou sim. Sim, são empresas que são chanceladas por universidades. Elas têm uma característica de empresa, porém elas atuam como um caráter voluntário, embora recebam, né, pelo serviço e tal, mas os alunos, no caso, que são os membros dessas empresas, eles não recebem diretamente esse dinheiro, né, ele fica para o fundo da própria empresa, para capacitações, etc. Mas eles executam serviços normalmente como se fosse uma empresa assim, né? Se for finalidade, se a instituição possui finalidade lucrativa, só pode solicitar recurso do FEIDO na modalidade reembolsável, né, que é o empréstimo, né, com devolução. Então, como funciona? Como se fosse um empréstimo numa instituição, num banco, por exemplo, né? Pega o recurso, executa o projeto, tem um prazo de carência, se não me engano, são 18 meses, não tenho certeza, tem um prazo de carência, e aí depois começa a fazer a devolução do recurso para o fundo com os juros estabelecidos no manual do FEIDRO, que hoje é 3%. E tem algumas exceções com o novo manual, que aí os juros não tem juros, tá? Para determinados tipos de projeto. Mas aí precisaria também analisar o estatuto, enfim, o documento de constituição dessa instituição para a gente poder dar uma resposta mais assertiva, tá? Bia, temos aqui uma explicação da Georgia sobre esse assunto. Empresas júnior são organizadas por alunos das universidades, sob tutela de um professor. Empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos e com fins educacionais formada exclusivamente por alunos do ensino superior ou técnico. Desconhecia, vivendo e aprendendo, né? A gente sempre tem coisas para aprender. Mas é isso, eu acho que para a gente poder dar uma resposta, passar para a gente aí os documentos de constituição para a gente poder analisar, tá? A próxima pergunta é da Miriam. Gostaria de saber com relação às datas para apresentar os projetos. Miriam, a data limite para o FEIDRO de 2023 é 31 de janeiro, tá? 31 de janeiro de 2023, o envio dos documentos por e-mail. A Laura, que é a coordenadora da Câmara Técnica de Gestão de Investimentos, vai falar um pouquinho mais sobre a deliberação de critérios, tá? A próxima pergunta é da Adrielen. Por gentileza, repetir os 3 documentos que devem ser seguidos solicitação do financiamento. Adriele, temos mais, né? Porque dependendo do tipo de projeto, então, se é um projeto de esgotamento sanitário, enfim, às vezes você tem alguma ABNT que precisam ser seguidas, né? Mas aqui no âmbito do Comitê do FEIDRO são 3 documentos principais. O manual do FEIDRO, o plano de bacia do comitê, resumidamente dentro do PAP, né? Porque vai ter ali a ação, né, o nome da ação que vai ser financiável dentro daqueles 4 anos, e a deliberação de critérios do comitê, tá? Obrigada, Bia. A próxima pergunta é da Miriam. Um projeto pode ter interface objetivo com interface com as 3 áreas, resíduos sólidos, drenagem e educação ambiental. Miriam, isso é uma pergunta super interessante, que nós estamos num processo de alteração grande no FEIDRO, né? Desde o início do FEIDRO, os agentes técnicos eram de órgãos do Estado, né? IPT, DAE, CETESB, Fundação Florestal, eram instituições do Estado. Recentemente, em torno de 3 semanas, talvez, nós tivemos alteração dentro do fundo, que nós temos hoje um agente técnico,
Na verdade, estamos na fase de transição, né? Nós vamos até falar sobre isso dos projetos que estão em execução, mas a tendência é que daqui para frente seja um único agente técnico, né? Que seja uma empresa privada contratada para isso. Com os agentes técnicos anteriores, cada agente técnico tinha um rol, né? Ele é específico por determinados temas. Então, a gente não conseguia projetos em mais de uma área. Então, projeto de drenagem tinha que ser específico ali no drenagem. Não dava para somar, né, projetos de drenagem, resíduos e educação ambiental, porque a gente não tinha essa análise multidisciplinar, tá? Com essa nova reestruturação, manual, enfim, o que o FEIDRO está passando, a princípio nós temos sim essa possibilidade de se envolver mais de uma temática dentro de um projeto, mas também não dá para misturar muito, porque senão você não consegue escrever o projeto e colocar justificativa, objetivo, resultados dentro, por exemplo, de resíduos, drenagem e educação ambiental, né? O que a gente mais tem aqui é projetos de resíduos com educação ambiental, né? Nós já tivemos, por exemplo, projeto de esgotamento sanitário, né? E aí umas ações de educação ambiental para envolver a população ali daquela região onde está sendo feito o esgotamento, né? Da importância da ligação à rede de esgoto, enfim. Então, algumas ações dá para a gente casar. Quando começa a misturar muito, o próprio tomador se atrapalha na hora de escrever o projeto, de você conseguir justificar dentro de todas essas temáticas e dentro das ações. Então, a gente recomenda que o tomador se atenha a uma determinada ação para que ele consiga escrever ali a justificativa e o projeto dentro dessa ação. Resíduos e educação ambiental, dependendo do projeto, dá para juntar sim. E muitas vezes é preciso, né? Agora, resíduos, drenagem, educação ambiental, monitoramento, aí fica complicado. Larissa, antes da gente passar para a próxima pergunta, a Lilian levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela, que eu acho que ela pode esclarecer, acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Lilian? Bom dia a todos. Desculpe o atraso presente, aí. Por favor. Eu sou Lilian, trabalho aqui na CETESB, né, na área de qualidade ambiental, e a gente também é interlocutor do FEIDRO aqui no agente técnico. Então, atualmente, a gente faz as análises, né, dos projetos envolvendo a temática que se refere à CETESB, né? E assim, com relação a essa questão de fazer um projeto com várias temáticas, eu acho que agora vai ter essa possibilidade. Eu acho que às vezes é muito importante, né, a gente ter essa junção aí para ter um bom resultado. Mas precisa tomar muito cuidado, porque assim, na prática, o que a gente viu aqui na CETESB acontecer é que, por exemplo, ter projetos, né, de saneamento com educação ambiental, era uma coisa meio comum isso, né? E o que acontecia? A parte de educação ambiental, de saneamento, as obras aconteciam, e a parte de educação ambiental, que é tratada com outras áreas que tratam aí do projeto, acabavam não acontecendo no mesmo ritmo. Então, uma coisa atrapalhava, né, a continuidade da outra ação. Então, isso costuma atrapalhar muito, né? E principalmente na hora de prestação de contas, né, da apresentação dos produtos e da parte financeira e econômica desses projetos. Então, precisa aí tomar muito cuidado aí com relação a isso, né? Porque mesmo que seja um técnico que vai estar analisando a mesma coisa, o próprio tomador, como você falou, Bia, pode se atrapalhar na hora de executar o projeto em várias temáticas. Só reforçando aí a tua fala, tá? Obrigada, gente. Maravilha, Lilian. Eu te agradeço. Por favor, puder complementar aqui, você tem muita experiência, né, como interlocutora do FEIDRO por muitos anos, e conto aí com a sua ajuda aqui para responder o pessoal. A Miriam, acho que ela quer falar sobre esse item ainda. Miriam?
Oi, tudo bom? Obrigada, viu, gente? Vocês estão esclarecendo bem a Beatriz, a Lília. Então, assim, queria só ver se eu entendi direito. Existe essa possibilidade dessa interface, drenagem, resíduos, né? Porque, na verdade, assim, eu penso em focar num parque, né, que eu sou da Secretaria do Verde, trabalho nessa questão hídrica ligada aos parques municipais, mas existem problemas de drenagem no entorno desse parque e existe também a questão de resíduos também, a má gestão de resíduos. Então, e também envolver educação ambiental. Então, eu pensei, há possibilidade de interface com dessas três áreas, mas precisa tomar cuidado nisso, né? Na hora que o que você vai focar mais, né? E justificar isso muito bem, não é? Talvez pensar em drenagem, só uma interface com duas áreas só, né? Drenagem, e realmente atrelar muito bem as ações de educação ambiental. Talvez seria isso? Isso, vamos supor, você comentou resíduos, drenagem e educação ambiental, né? No caso da drenagem, por exemplo, primeiro, o parque, no caso, ele teria que estar previsto dentro de algum plano de drenagem, tá? Então, o que a gente recomenda, Miriam? Está previsto no plano de drenagem, pode ser o plano do município, pode ser um plano regional, pode ser o próprio PDMAT, enfim, para obras de drenagem precisa estar previsto em algum planejamento, tá? Solicita um recurso apenas para esse de drenagem. Pega um projeto desse específico de drenagem. E aí, mesmo que seja na mesma área, tá? Só precisa separar muito bem. E o outro você pode pegar, por exemplo, eu não sei, né? Precisa ver qual que é a ideia de resíduos. A gente vai explicar o que a gente está financiando dentro de cada ação de resíduos. Não é qualquer coisa dentro de resíduos, não é qualquer projeto dentro de educação ambiental. De drenagem também. Drenagem, assim, estando dentro do planejamento e tendo justificativa ali dentro, né, a gente consegue financiar. A principal premissa para a obra de drenagem, previsto dentro de um planejamento. A Melissa vai falar amanhã sobre projetos especificamente de drenagem, mas precisa constar dentro do planejamento. E o outro, estando enquadrado dentro da ação do comitê na área de resíduos, aí poderia juntar resíduos com educação ambiental, sabe? Juntar os três fica mais complicado, tá? Então, assim, sem olhar a proposta, sem, né, ter mais informações, de primeira a recomendação que a gente dá é essa. Então, deixa a drenagem separado e aí faz resíduos com educação ambiental, se ele se enquadrar dentro das ações que a gente vai ver aí nos próximos dias, nas próximas apresentações. Tá bom? Obrigada, Miriam. Oi, Bia. Eu coloquei aqui no chat, também gostaria de destacar que a gente vai encaminhar todos os documentos aqui da capacitação, tanto as apresentações quanto a deliberação, o PAPI, que a Bia comentou, o MPO, posteriormente para consulta, tá bom? A próxima pergunta é da Adriana. O tomador e o executor devem ser da própria bacia no caso de ONGs? A pergunta da Adriana. O executor deve ser da própria bacia. Não, o executor ele vai participar de um processo de seleção ali dentro das regras do manual, né? Então, não precisa ser da própria bacia, ele vai precisar ter expertise dentro da área ali, de acordo com as regras do edital. O tomador, ele precisa ter atuação, né, na área de meio ambiente, de recursos hídricos, atuação comprovada, tem um relatório de atividades que a sociedade civil precisa preencher quando é a primeira vez que está solicitando recursos ao FEHIDRO, né, para comprovar que tem atuação nessa área, no estado de São Paulo ou na bacia hidrográfica, tá? Obrigada, Bia. Aí tem uma pergunta do professor Sebrae. Nesse caso, Bia, como ficam as MEIs? Eu acho que era de quando você estava falando das empresas júnior. Tá. No caso, a empresa MEI como executor, né? Ele é uma constituição, né, de uma forma de constituição de empresas hoje. A Lilian pode até me ajudar com isso. Lilian, se você estiver por aí, acho que você tem mais expertise nisso para responder mais propriedade. Mas o MEI, ele pode ser também um contratado ali dentro das regras de processo de seleção, do edital, né? Um tipo de empresa. Ele não pode ser executor, ele não pode ser o tomador, né? Ele fica como executor aí, sem problemas. Certo, Lilian?
Olha, eu acredito que ele não pode ser o tomador nem na empresa, tal, mas acho que ele pode ser o executor. Mas isso eu vou perguntar rapidinho aí para a Leni. Leni, você está na reunião, por favor, é isso mesmo? Dá mais detalhes aí, que a Leni é a expertise aqui na nossa parte administrativa. Será que a Leni está na... Ela falou para mim que ia estar. Ela estava, deixa eu ver. Não sei se ela estava ouvindo agora. Mas assim que ela entrar, ela responde. Ela está sim. O professor levantou a mão. Professor, qual o seu nome, por favor? Jorge Barros. Jorge. Bem-vindo, Jorge. A razão da minha demanda é porque eu estou em São Paulo e estava até outubro agora num projeto SEBRAE-FESP, trabalhando a inclusão social de catadores de cooperativas e associações. E, por acaso, eu fui designado para trabalhar no Alto Tietê. Razão da minha inscrição aqui do meu curso, porque na elaboração do meu projeto será exatamente com foco em resíduos sólidos e inclusão social, diferentemente de outros. Então, como eu já estou aí em Suzano, eu estou aí nos municípios, é a razão da minha pergunta, porque no SEBRAE-FESP eu sou um AMEI, ok? Certo, professor. No caso, a MEI, ela não pode ser tomadora do recurso do FEIDRO, tá? Então, seria na modalidade, seria uma empresa privada, né? Seria uma modalidade reembolsável. O MEI, como na modalidade de fundo perdido, né? Que é não reembolsável, que a gente chama, uma empresa MEI, ela não pode ser tomadora. Ok. Tá? Tá bom. Obrigada, Bia. Obrigada, professor. A próxima pergunta é da Rosana. Para o caso de financiamento para projetos em áreas de mananciais, como fica a questão da apresentação das respectivas autorizações ambientais e outorgas de recursos hídricos? Em que etapa devem ser apresentadas? Deixa eu ver todas. Para a área de mananciais, só um minutinho, Laura. Tranquilo, Bia. Rosana, independente de ser em área de manancial ou não, tá? Pré-requisito do FEIDRO, apresentação de, no mínimo, o protocolo das licenças e também da outorga, quando, né, dependendo do empreendimento. Então, para a apresentação do projeto, então aqui no Tietê, até 31 de janeiro, precisa, no mínimo, do protocolo do licenciamento ambiental, enfim, qualquer que seja, se é alvará metropolitano, se é autorização para intervenção em APP, se é outorga para captação ou para lançamento, enfim, precisando de outorga ou licença, precisa, na apresentação do projeto, a apresentação, no mínimo, do protocolo. Lembrando que, com a apresentação do protocolo, quando o agente técnico for analisar o projeto, a licença ou a outorga, ela precisa estar emitida, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos o prazo. Tomador apresentando o projeto agora até 31 de janeiro. Então, ele vai apresentar, foi lá, foi na CETESB, foi no município, ou foi no DAE, e deu a entrada no protocolo da licença ou da outorga. Vai passar pela análise do comitê, pode continuar com o protocolo. O nosso calendário é indicação de projetos em maio do ano que vem. Então, por volta de junho, final de junho, mais ou menos, ele deve estar na análise já do agente técnico. Então, qualquer projeto que o tomador para 2023 for apresentar o projeto com o protocolo lá em janeiro, até 31 de janeiro, para o comitê, a licença ou a outorga tem que estar emitida até junho do ano que vem. Se essa licença não for, a licença ou a outorga não for emitida, o agente técnico não pode aprovar o projeto. Tá? Então, assim, anteriormente, se aceitava projeto apenas com a licença ou outorga emitida. E aí, a gente, né, aí o FEIDRO tentou flexibilizar e apresentar apenas o protocolo no momento, né, ali do comitê, para que nesse período o tomador consiga aí ter a licença ou a outorga emitida, tá? Mas é importante frisar que se aí mais ou menos até junho do ano que vem
não tiver o documento emitido, o projeto não pode ser aprovado, tá? Obrigada, Bia. A próxima pergunta é da Cristiane. Uma unidade de prefeitura ligada a ações educacionais pode apresentar projeto ao FEIDRO? Unidade da prefeitura, uma secretaria da prefeitura, por exemplo, é isso, Cristiana pergunta? Se a secretaria da prefeitura pode ser tomadora do FEIDRO? Cristiane, está nos ouvindo? É sobre... Estou te ouvindo. Será que ela está me ouvindo? Estou, agora estou. Tá me ouvindo? Então, é nesse sentido, se ela para saber como é que se ela pode ser uma tomadora de serviço, mas eu acho que não. Ela teria que contratar um terceiro para. Ela pode ser a tomadora e contratar alguém para executar, uma empresa. Isso mesmo. Eu acredito que ser nessa posição. Isso. Correto? Correto. Tanto a prefeitura. Se for né, uma tanto a prefeitura como as secretarias ligadas a ela podem ser tomadoras do FEIDRO, tá? Como tomador do recurso, ela não pode executar, como qualquer outro tomador. Ah, tá. No caso de uma ONG, né, eu falo ONG ou CIP, não, independente que classifica-se dentro dos MIROSCs, né, que são entidades sem fins lucrativos, né, ela pode ser a tomadora, ela também é um papel de tomadora, e ela tem que contratar alguém, né, Isso. Uma empresa também. Exatamente. Ah, então tá. Então, uma empresa júnior, eu já fui representante de empresa júnior, e a empresa júnior, ela é sem fins lucrativos, então ela teria que contratar. Então, Cristiane, como eu comentei, é novo, assim, a gente nunca teve, pelo menos no Alto Tietê, tomador dessa forma de constituição. Então, a gente precisaria Ela tá sob a analisar para tutela poder dar um retorno. Não, porque eu já fui diretora, né? Pelo que eu sei, não sei se mudou muita coisa, mas eu acho que ela teria que contratar também, porque ela é sem fins lucrativos, entende? Ela só está sob a tutela da faculdade, entendeu? Mas ela é sem fins lucrativos, tanto é que representantes júniores que são de faculdades, eles são alunos, eles não podem se autorremunerar. Se eles forem da diretoria, então teria que contratar, na minha humilde opinião. Mas eu entendi o processo. Muito obrigada. Imagina, Cristiane, ó, independente do tipo do tomador, tá? Se é ligado ao Estado, ao município, se é sociedade civil, ele precisa fazer a contratação. Existem algumas opções que pode ser oferecido como contrapartida. O que é a contrapartida? É o empenho do tomador, né, para desenvolver aquele projeto. Então, por exemplo, algumas horas técnicas do tomador, ele pode mensurar e apresentar como uma contrapartida. A coordenação técnica do projeto. Tem algumas regras no manual. Então, ter o coordenador, o responsável técnico ali daquele projeto no âmbito do tomador, ele despende de horas de atividades dele do dia para exercer funções dentro do projeto. Então, isso pode ser colocado como contrapartida, mas esse funcionário, ele não pode ser remunerado com o recurso do FEIDRO, tá? Então, independente do tipo do tomador, né, em qual segmento ele se enquadra, ele sim precisa fazer a contratação, tá? Temos mais, Lari? Assim, antes de enviar, por exemplo, se a gente pode tirar algumas... Eu vou ler o manual com muita delicadeza, né? Aí a gente pode encaminhar para algum e-mail, vai ter algum e-mail para tirar uma dúvida simples, assim? Tem. Proceder corretamente? Sim, sim. Então, a Larissa vai colocar obrigada, aqui no chat o e-mail do comitê para vocês tirarem dúvidas. Até a gente pede para que vocês tirem as dúvidas antes, né? Se o tomador tá com dúvida, né? Se o tomador se enquadra dentro dos beneficiários do FEIDRO, manda para a gente, até para vocês não perderem tempo, né? E trabalho elaborando a proposta, e aí, olha, o tomador não pode ser beneficiário do fundo, ou essa ação não se enquadra numa ação do comitê, né? E aí, porque assim, tem todo um tempo, né, de trabalho, de dedicação do tomador para escrever a proposta, sendo que poderia, né, pensar, ter resolvido antes de que, olha, não, isso não se enquadra, ou esse tomador não pode ser beneficiário, né? Então, é importante. A Larissa vai deixar o e-mail aqui no chat e vocês podem fazer a consulta, tá bom? Isso, Bia, já coloquei aqui no chat. Perfeito. Temos mais duas perguntas. Vamos lá. Da Miriam.
Estou vinculada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, sou técnica e provavelmente escreverei o projeto junto com outros técnicos. Quem deve assinar? O meu chefe imediato ou o secretário do Meio Ambiente? Miriam, se o tomador for o CNPJ da prefeitura, quem deve assinar os documentos é o prefeito, ele é o representante legal. Se o tomador for CNPJ, for da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, aí do município, quem assina é o secretário, né, que é o responsável legal da secretaria. Então, depende de qual CNPJ vocês vão entrar. Tem município que tem a secretaria, mas usam só o CNPJ da prefeitura. Então, quem deve assinar os documentos é o prefeito, tá? E ele que assina o contrato de financiamento também, inclusive. Obrigada, Bia. A próxima pergunta é do Eduardo Melo. Existe a intenção de elaboração de planos de subbacias na região metropolitana? Como se dá a participação social? Eduardo, existe a intenção de elaboração de planos de subbacias na região metropolitana? Não temos previstos nas ações do FEIDO para 2023 elaboração de planos de subbacias. O que nós temos hoje, dentro aí das áreas de mananciais, nós temos os PDPAs, que são os Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental dos mananciais, né, que seriam de algumas subbacias aqui da região metropolitana. Esses planos existem, né, especificamente aí nas áreas de mananciais, mas no âmbito do comitê não temos previsto elaboração de outros planos de subbacia especificamente. Temos plano de drenagem dos municípios, não exatamente planos de subbacias, tá? Bia, eu tinha falado que seriam duas, apareceu uma última pergunta. Aí a gente pode falar mais essa, e caso mais alguém tenha alguma dúvida, também pode mandar por e-mail que a gente vai responder. A Kátia, de Itapecerica. No caso de colocar o trabalho do funcionário como contrapartida, este deve ser um técnico? Sim, tem que ser funcionário da prefeitura, tá? E precisa deixar no termo de referência, né, quais são as atividades que esse técnico ele vai desempenhar. No manual tem uma porcentagem que pode ser oferecido de contrapartida para a coordenação técnica do projeto, e também a questão de mão de obra de algumas atividades ali do projeto que aquela pessoa pode desempenhar, tá? No item do manual tem lá o que constitui contrapartida. Precisa ver dentro desse item o que a prefeitura poderia oferecer para mensurar a contrapartida que ela precisa apresentar. Bia, finalizando aqui, ainda sobre esse assunto, o professor Valente. Toda a equipe técnica de execução do projeto pode ser colocada como contrapartida? Toda a equipe técnica? É isso? Qual é a pergunta? Isso. Está logo no final do chat. Não pode ser toda a equipe técnica, né? Porque precisa... tem reto, por exemplo, a coordenação técnica tem um limite de porcentagem de contrapartida dependendo do valor do financiamento. Que alterou agora o manual, eu não lembro se é 8%, se é 10%, antes era 10%, não me lembro se está isso. Então, por exemplo, para a coordenação técnica, tem uma porcentagem aí de aproximadamente 10% do valor da contrapartida, que pode ser para a coordenação técnica, tá? Então, precisa verificar dependendo do item ali. Obrigada, Bia. Temos mais uma pergunta do Clodoaldo. Em alguns municípios, o prefeito editou decreto dando plenos poderes para os secretários assinarem como representantes legais. No caso, é só colocar o referido edital do decreto? Isso, tem que colocar um instrumento, né? Aí, no caso de vocês, é um edital, é isso? Não, editou decreto. Então, tem que colocar o decreto que dá poder para o secretário assinar, tá? Obrigada, Bia. Acho que por enquanto é isso. Perfeito. Bom, pessoal, vamos passar para a próxima apresentação. E aí, surgindo mais dúvidas, nós vamos respondendo aqui durante